uma série de entrevistas que você acompanha aqui no YouTube da Gaúcha e de GZH, com quem dominou a história do Rio Grande do Sul a partir das decisões tomadas aqui dentro do Palácio Piratini. São 10 episódios para você relembrar a nossa história. Conversas Cruzadas especial Memórias do Piratini. Chegou a vez de receber a primeira e até agora única governadora do Rio Grande do Sul. Ieda Cruzes, obrigada por estar conosco aqui para dividir um pouquinho das memórias do seu tempo à frente do governo do Rio Grande do Sul. E eu já começo lhe perguntando qual foi o momento mais marcante que a senhora teve. Como é uma trajetória política feita de 9 campanhas, essa campanha foi, sem dúvida, a mais emocionante, a mais desafiadora, vamos dizer assim, exatamente porque é um histórico político muito forte do Rio Grande do Sul, feito por homens, né? As mulheres são heroínas, mas os homens foram os políticos. E havia a chance, a princípio não acreditada, de que houvesse uma mulher governando o Rio Grande do Sul. O resto do Brasil tinha um certo preconceito, achando que o Rio Grande do Sul era um estado machista, E quando me diziam isso, né, depois de passar da eleição de 2006, eu dizia, tá, você considera? Eu digo, teu estado já elegeu mulher? E deu-se a estatística que ninguém consegue esconder, de que apenas 6 mulheres no Brasil, durante toda a história do Brasil, haviam sido eleitas governadoras. Mas ela era desafiante, a campanha, porque tinha virado milênio e estavam acontecendo coisas muito novas, muito novas. Eu já tinha atravessado alguns ciclos, seja econômico, político, pessoal, mas o ciclo do milênio, o começo do milênio, era muito desafiante. E fazia da política, que como arte e ciência tem como pilar a busca da justiça, né, algo que me entusiasmava muito. E eu mudei do 3º mandato de deputada federal para uma campanha para governadora. Então, quem sabe tenha sido a campanha mais desafiadora. Apesar de eu já ter vivido uma outra campanha para executivo, que foi a Prefeitura de Porto Alegre em 1996, que para mim foi a mais inovadora. Também era um caso de mulher. Veja, 96, eram os anos 90. Uhum. Eu de um partido político, nascido na Constituinte, que era o PSDB, e no governo Fernando Henrique, depois do Plano Real, do qual, de alguma forma, eu participei, né? Como economista, participei. E o partido era minúsculo no Rio Grande do Sul. Ele era provisório, ele ainda não tinha um número de municípios em que ele tivesse presente para ele ter uma eleição para institucionalmente ter o seu presidente, a sua direção, o seu estatuto e daí por diante. Mas era muito importante, em 1996, o fato da gente ter 3 mulheres candidatas à prefeitura. E numa alegria muito grande, né? Ninguém acreditava no PSDB minúsculo podendo competir. Competimos muito bem. E, para mim, foi desafiante porque, durante a campanha, que foi a de marketing a mais perfeita que eu jamais poderia entender que fosse feita, e foi, né? Sempre baseada em muito entusiasmo. Por exemplo, foi em 96 Olimpíadas de Atlanta. Pela primeira vez, as gurias do vôlei ganharam uma medalha na história. Eu fiz um jingle para isso. Pela primeira vez, mulheres eram candidatas na capital de São Paulo, do Nordeste. Então, eu fiz um jingle, eu fiz uma propaganda eleitoral para as mulheres candidatas à prefeitura de capital. Até quase sofri processo das outras, por causa disso, de outros partidos. Falei, gente, existe uma pauta mulher, vamos lá. Me deixa celebrar que eu sou uma candidata mulher e existem outras, né? Então, foram as 2 campanhas, quem sabe, por serem ao executivo,
aquelas que mais tocaram na relação candidatura-pessoa. 96 lhe preparou como nome e também como candidata para 2006? Certamente. E por que exatamente a primeira questão era essa, né? A economia. A economia vibrava com o Plano Real, mas faltava um conjunto de reformas que desse estabilidade à estabilidade monetária financeira, né? Eu era economista, eu sou economista, então eu fui uma candidata economista. E já tive que enfrentar naquele tempo aquela provocação, né? Ela não é política, ela é técnica. Tá bom. Que hoje é dito por muitos como um diferencial. Não sou político, embora já seja, já tenha mandato e tudo mais. Muito tempo depois e para cá. Para se distanciarem dos outros, para serem diferentes. Eu não precisava. Eu era diferente. Eu era mulher na política. Isso faz uma enorme diferença. E outras coisas que aconteceram na candidatura de um partido pequeno a um posto tão alto quanto a Prefeitura da Capital, ou o governo do Estado do Rio Grande do Sul para o Brasil, né? Então, sim, 96 foi, para mim, uma preparação que me deu muito mais tranquilidade em vários fatores que me levaram à campanha de 2006. Por exemplo, eu, com o marketing como eu tive em 1996, eu não podia aceitar o marketing que me propunham em 2006. Então, de uma maneira, quem sabe, por isso que eles diziam que eu não era política, o marqueteiro aprontou, digamos assim, e eu disse, olha, pode tomar teu caminho, nosso grupo vai fazer o marketing. Eu fiz uma campanha a governo com um grupo e não com um marqueteiro, porque a comparação com 1996 era impossível de ser feita. Então, aquele grupo que fez 1996 conduziu a campanha inteira, inclusive a de marketing, em 2006. Isso nos dá muita liberdade. Pode ver aos tempos 20 anos depois. Em 2026, quantas pessoas a gente nota que obedecem o que o marqueteiro diz que ele tem que fazer? Deixam de ser elas mesmas, as pessoas candidatas, para serem o marketing, a imagem, né? Uma promessa que não pode ser cumprida, uma verdade que não é dita. E nós não tivemos essa restrição, nem em 1900. A senhora participou ativamente em 2006 do que diria e do que não diria? Claramente. Por exemplo, em 96, quem é que escolheu algumas das peças publicitárias? Eu tenho duas a citar. Tá? Isso tudo leva a 2006, por isso que eu estou te dizendo sobre 1996. Uma delas foi Atlanta chegou, nos deu a primeira medalha da história. Eu canto esse jingle hoje. Não é a senhora canta, por favor. Não é o momento, mas foi lindo o jingle. E o segundo foi uma peça que eu escolhi. Alguém me sugeriu e eu escolhi. E a peça era um jovem loiro vestido com a camiseta do Grêmio de perfil e uma moça vestida com a camiseta do Inter de perfil. Os dois brigando. Eles param de brigar 30 segundos. Meio parecido com os comentários que eu fazia aqui. 30 segundos. Não se dizia nada. Eles pararam de brigar, se abraçaram e caminharam para longe. Então, de costas apareceu o 4 da camiseta do Grêmio e o 5 da camiseta do Inter com a mensagem. A gente não veio para brigar. A gente veio para fazer. É possível, nesse ano 2026, fazer uma campanha que não seja de briga? Porque a gente está falando num Brasil diferente hoje, né? É um Brasil de extremos. É um mundo de extremos. A gente nunca foi uma ilha, né? O Brasil não é uma ilha. Então, acontece aqui o que está acontecendo no mundo com as peculiaridades brasileiras, né? E não se está se fechando a porta para um centro político. O PSDB veio para ser o caminho do meio porque ele foi o partido nascido na Constituinte. O que foi a Constituinte? Somar todos para votarem uma nova Constituição, a Constituição do Estado Democrático de Direito. Para isso, precisou somar esquerda, direita. O PSDB era feito de gente até de extrema esquerda, extrema direita, mas havia uma saída política que se buscava, e é esse o consenso necessário em 2026. Mas estão fechando as portas. E o PSDB encolheu nesse período, né?
Ele primeiro cresceu. Uhum. Né? Cresceu nos estados, nos municípios, né? No país, PT e PSDB fizeram Na grandes embates. nação, os estados os mais importantes, as políticas as mais inovadoras. Nós fizemos um ciclo de 30 anos. Esse ciclo, para mim, se esgotou por falta de renovação. Por exemplo, quando no PSDB nasceu a tese, eu estou candidato porque eu não sou político. O que é isso? O que veio fazer num partido se não é político? Então, é político não institucional, um partido por si próprio. A política é feita através de partidos políticos. Mas isso veio junto com outros fatores que fizeram o PSDB, então, parece ter demonstrado que o seu ciclo inovador, aquelas lideranças carismáticas, que nem o Mário Covas, que nem enfim, tantas outras, né? Pareceu ter se esgotado perante o mundo novo. O mundo novo está requerendo coisas novas, né? E, por isso, inclusive, partidos novos. Em relação a 2006, a senhora passou por essa campanha desafiadora e aí ganha a eleição. Assume um governo já brigada com o seu vice, Paulo Afonso Feijó. Antes, né? Já com o marqueteiro. Qual foi o primeiro momento em que vocês se desentenderam? Quando o candidato a vice, que foi... Você sabe que nós formamos uma coligação com 3 micropartidos. PSDB, Governo do Estado, PPS e PFL. Como foi a campanha do Fernando Henrique, a primeira? Foram 3 partidos pequenos, né? Ele ganhou e eu ganhei. E ganhamos por quê? Né? Ganhamos porque propusemos. E dissemos que aquilo que a gente estava propondo, a gente cumpriria. Era um compromisso que nós iríamos levar com responsabilidade. O Fernando Henrique levou, eu levei. Qual foi a primeira briga com o vice? Ele que brigou comigo. Eu sempre peço, não briga comigo. Não briga comigo. Foi durante a campanha, quando, junto com o marqueteiro, que eu trouxe de fora, eles quiseram dominar a parte financeira, que não existia. Eu fiz uma campanha no Ameriva. Eu andei o Estado no Ameriva, eram 5 dentro de um carro, era uma alegria enorme. Eles queriam dominar os recursos, o orçamento naquele momento. Tudo. Assim, eram eles. O que é isso? Nós viemos para fazer diferente. E você está me propondo? Aí foram os dois até a imprensa. Sabe que tudo relativo ao governo, ou a proposta de governo da IEDA, era manchete de jornal. Todos os dias, né? Foram 4 anos e meio. Foi a campanha eleitoral, o seu governo gerou notícia diária. Toda a campanha. E aí, quando eles fizeram isso, eu disse, muito bem, você faça a sua campanha, e eu faço a campanha de todos os outros. Isso era segundo turno já? Com o vice. Não. Primeiro turno ainda? Pré-campanha. 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 Tá, e aí não tinha... A senhora não pensou em mudar o vice? Já não tinha mais o que fazer? Como é que seria? Nós estávamos muito bem entre os outros 2 partidos, até o terceiro partido. Mas é que ele não era... Ele não sabia da coisa, né? Vocês se conheciam antes ou se conheceram a qual ele não ali? dominava. E o marqueteiro entrou nesse jogo, os 2 deram entrevistas aos jornais, que adoraram, porque eram manchetes escandalosas, né? E aí eu disse para os 2, deu para vocês façam o que vocês quiserem, senhor marqueteiro, adeus. Formamos o grupo de marketing sem marqueteiro, né? Com o grupo 0, que foi o grupo que iniciou a ideia de formarmos uma campanha ao governo, que era composto do Fernando Schiller, do Daniel Andrade, do Audi Cunha, do Carlos Cruz e eu. Esse grupo 0 foi que levou a campanha na parte financeira, na parte de marketing, de plano de governo. Nós fizemos uma campanha eleitoral absolutamente diferenciada e que, por isso, era considerada não política. Não, era uma forma de fazer política, né? Não era a política, era uma forma de fazer política. E o povo foi entendendo, porque eles entenderam que um economista podia falar de economia, né? Que um cientista político, social, que nem o Schiller, podia falar de justiça, né? Que o Aoudi podia falar de déficit zero, né? E que a minha equipe de marketing não sobrepunha o marqueteiro ao próprio candidato. E o povo foi entendendo isso, ou seja, nós fizemos uma campanha, como diz a música, I am what I am.
né? Então, a gente foi o que a gente era. E o povo nos fez ir crescendo até que, no limite dos debates, a gente venceu. Bom, e essa relação com Paulo Afonso Feijó, a senhora sentou em algum momento com ele e disse, vamos acabar com isso e tentar fazer um Certamente eu governo fiz isso. pacífico? Por exemplo, logo depois de eleita, ele morava na mesma rua que eu. Ele me veio com uma carta-denúncia em relação ao Banrisul. Ninguém sabia, naquele tempo, que eu faria um IPO do Banrisul e que ele seria fundamental para o déficit zero, né? Então, ele me veio, em fevereiro daquele ano, janeiro, fevereiro, primeiro mês. Eu olhei a carta e disse assim, registra ali na casa ao lado do Piratini, registra essa denúncia. Nós vamos abrir uma investigação. Nunca chegou a carta. Nunca chegou. É uma coisa de errado, eu não conheço bem essa pessoa, mas não é assim que se age, não é assim que nós vamos agir. E as coisas foram acontecendo, enfim, está registrado, quem quiser ver, está tudo na nuvem, bem ou mal marketado, mas está tudo na nuvem. Até que ele perdeu a filha. Quando ele perdeu a filha, eu fui viajar e o deixei dentro do Piratini. Aquele acidente Aquele horroroso, acidente, aquele né? tristíssimo acidente. Nós todos demos total apoio a ele e tudo mais, né? Então, ele ficou, enquanto eu viajava, e eu recebia a notícia que ele não estava querendo sair. Estava bom para ele ali, ele não estava querendo sair, mas, pelo amor de Deus, né? Então, eu fiz esse gesto dizendo, vamos nos acertar, quando eu for viajar, você fica. Depois disso, nunca mais viajei. Nunca mais tive E ele respondeu o quê? Ele disse que faria? Nada. Nada? Nada. É uma pessoa estranha à política. A política partidária, institucional, com uma ética própria. Ele era estranho a isso. Então, tá, faz o teu caminho que eu faço o meu. Bom, aí depois vem o episódio que aí sim rendeu muitas manchetes, que era da gravação com o seu, então, secretário César Quando eu fui Busato. viajar. Quando a senhora foi viajar, e depois vem uma gravação editada, mas com denúncias de corrupção. Como é que a senhora agiu naquele momento? Foi o momento mais difícil? Eu fiz uma coisa que eu sempre dizia que era preciso fazer. Quando há uma denúncia, tem que se afastar do cargo denunciado até que termine a investigação, desde que ela termine. Eu percebi que não terminaria. Bom, mas em momentos críticos, no princípio do governo, eu afastei os secretários sobre os quais as denúncias recaíam. Até que eu percebi que aquilo era um método. Eu afastaria 2, afastaria 4, afastaria 6 e o método continuaria. Qual era o método? Denúncia sem prova. Fita editada. Era um método, porque eles sabiam como eu me comportava eticamente. A partir daquele instante, eu avisei, não adianta mais denunciar. Deu para vocês. Ou me apresenta indicativos do que vocês estão denunciando, ou eu não afasto mais ninguém, e não afastei mais ninguém, né? Graças a isso, né, eu pude governar. E por que eu pude governar? Porque em 2006, durante a campanha, eu fui muito ajudada. Primeiro, com o mau comportamento ali do marqueteiro e do candidato a vice, que então não participaram da campanha, com um grupo participante da campanha espetacular. Eu fui ajudada, então, pelo mau comportamento deles. Porque eu tive que tomar uma decisão e tomei. Nós coordenamos tudo. A segunda questão política essencial que aconteceu em 2006 é que a Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Záquia, e num programa coordenado pelo César Busato, eu chamei os dois para serem secretários do governo, eles correram o Estado e produziram o Pacto pelo Rio Grande. Isso, acho que foi em setembro de 2006, setembro, outubro, agosto de 2006. Antes da eleição ainda. Antes, pelo menos, do segundo turno. Eles chamaram os candidatos para ver se eles se comprometiam com aquele pacto. O que é o pacto? O Estado inteiro e todos os partidos políticos, por unanimidade, disseram, é isso que nós queremos. Eu peguei aquele pacto, assinei e coloquei inteiro no meu plano de governo, adendando ao plano de governo que já estava escrito. E eu cumpri os dois, o Pacto pelo Rio Grande
e o plano de governo inicial, que ninguém falava em déficit zero, parecia impossível, né? E como uma ferramenta para conquistar indicadores sociais e econômicos positivos, o Estado estava decaindo, né? Então, eu assinei, eu fui muito beneficiada pelo Pacto pelo Rio Grande, que foi uma aprovação unânime da Assembleia, de todos os partidos políticos, sobre o que fazer com o Estado de 2007 em diante. Bom, ali a senhora conseguiu governar, a senhora falava muitas vezes, a senhora disse há pouco, ninguém falava em déficit zero. A senhora falava o tempo todo em déficit Me zero. diziam para eu falar, porque senão ia parecer técnica. Eu falei, eu tenho, como professora, que mostrar que o déficit zero é só uma ferramenta. Ele não é uma finalidade. É gastando o que se arrecada e buscando gastar melhor e arrecadar mais, é que eu vou poder fazer educação, saúde, meio ambiente, E segurança a senhora acha que pública. conseguiu avançar nisso tendo que cumprir o Hoje déficit todo zero? mundo fala. Hoje, ou seja, aquilo que a gente plantou naquele período, que podia não ser entendido naquele período, como não foi, muita coisa não foi, principalmente por causa das manchetes que a gente tinha que responder diariamente, tudo que era de enormemente positivo não conseguia ter o mesmo tamanho da manchete de escândalo, porque escândalo vende mais do que manchete de coisa boa, né? Então, nós conseguimos, sim, só porque o tempo passa, com o tempo passando, dizer o quanto foi importante o déficit zero, que ele não era só uma condição moral, ele era uma condição prática de se poder financiar, sem precisar do governo federal, financiar a nossa educação, a nossa agricultura, a nossa irrigação. Eu falava em irrigação, o pessoal ria, né? Dizia, que história é essa de irrigação? Gente, é uma secretaria especial. Se eu não controlar as águas que vêm em excesso durante algum tempo e em escassez em outro, nós vamos sempre fazer isso no PIB do Estado. Aquilo foi motivo de chacota. Agora, é motivo de chacota? Não, é considerado um bem essencial, a irrigação. O déficit zero, motivo de chacota. A técnica, a não política. Todo mundo sabe que com o déficit você vai de pires na mão a Brasília. De vez em quando vem com alguma coisa, de vez em quando não. Então, não são só questões técnicas, é que eu escolho politicamente um conjunto de prioridades e as suas ferramentas para poder governar o coletivo. Meio ambiente, saúde, educação, segurança pública. O que nós inovamos em segurança pública, por favor, foi uma força-tarefa para resolver o problema da superlotação, a proposição de presídios administrados por setor privado, mas sob a responsabilidade do setor público. Qualquer setor que você imaginar, naquele tempo, não era entendido. Só o tempo passando é que é. Então, quando o tempo foi passando, foi se entendendo que nós havíamos feito uma política alta. Política, como arte e como ciência. E, no caso da mulher, a arte de falar pouco. Era nesse ponto que eu queria chegar. Ser mulher, a senhora falou antes sobre o Rio Grande do Sul ser ou não machista. O Rio Grande do Sul foi ou não machista com a senhora e ser mulher, o que teve de bom e o que trouxe de ruim? Pelo contrário. Eu acho que há um traço da cultura, principalmente da fronteira. O urbano tem todos os matizes que tem um centro urbano. Eles me elegeram. Não foram as mulheres que me elegeram. Foram todos. Como é que eu chamo de machista um Estado que elege uma governadora, quando os outros não elegiam? Quando os outros estados não elegiam. Então, não. Essa questão de machismo, homofobismo, isso daí são traços de cultura que se reproduzem também na política. Com mais ou menos vigor, se reproduzem na política. Então, eu não me senti, pelo contrário, vítima de machismo. Eu fui eleita. E quando a senhora via que era outros. muito técnica e pouco política, tinha a ver com ser mulher ou era porque a senhora realmente mostra que é professora, economista e que às vezes não dá tanta conversa, assim, mais política mesmo, como se espera muitas vezes, né? Porque a política é entendida como arte de mentir. E eu não pratico. Eu posso contar as verdades de uma maneira suave. Eu não acho que política é enganar e mentir.
nunca o fiz dessa maneira. E tem muita gente como eu que não faz. Não é? Então, não, as críticas não vinham porque eu era mulher. As provocações, sim. E podiam me criticar porque eu errei e acertei. Como os homens erram e acertam. Não é? Mas sempre havia um certo ranço marginal, ou nos veículos de comunicação, ou seja de que forma for, é porque ela é mulher. Alguns diziam, a maioria não. Então, eu não vou por alguns, né? Eu vou pela maioria. Veja, se a Assembleia, por unanimidade, aprovou um pacto de ações, isso é parte da explicação de por que os projetos que eu mandava para a Assembleia eram aprovados politicamente por partidos muito maiores do que os que se elegeram inicialmente. Isso é uma qualidade política, de um governo político. A gente enviava e o modo de enviar era feito de maneira a ser aprovado. Alguns não foram aprovados, têm suas razões, poderíamos analisar, mas nenhum deles pelo fato de eu ser mulher. Por exemplo, eu não sofri críticas porque eu nomeei a primeira chefe do Ministério Público do Estado da história. O Ministério Público sempre foi comandado por homens. Eu não sofri críticas porque eu fiz delegacias da mulher. Não sofri. Eu estava fazendo aquilo porque eu era uma mulher? Não, inclusive porque eu era uma mulher, mas era além das mulheres. Não são as mulheres só que sofrem a violência. São os filhos, são os pais, é a sociedade à volta. Veja esse caso ali mais recente, não é? Que é esse caso de Alvorada. Tem um filho, tem mãe. Quando eu faço uma política com foco na mulher, especificamente delegacias da mulher, por exemplo, é para toda a sociedade. Ela vai além do partido político e ela vai além do gênero. Não é? Mas no começo aquilo não era entendido e podia haver críticas, mas aos poucos passou a ser entendido pelos resultados que geraram. Ações voltadas às mulheres ou comandadas por uma mulher. Eu fui comandante em chefe da brigada, eu queria ser. Né? Escolhi o coronel Mendes ali no princípio para mostrar para a população que a brigada merecia confiança pelas paradas que pelo método que ele usou. Ele era da rua. Né? Sim, a forma como ele se comunica também, né? Ele fala assim, a lei é assim, se vocês quiserem fazer, eu vou aplicar a lei. O meu foi um governo de lei. Eu dizia para todos, a lei é assim. Se você quiser teimar, eu vou aplicar a lei. Aos pouquinhos, certos desvios de conduta setoriais pararam de ser feitos. E o tipo de ataque que foi feito sobre o governo foi outro. Né? Não adiantava ficar provocando. Né? Provocar aqui não cai. Não é? Então, foi um outro tipo de jogo, mais parecido com guerra que foi praticado. Não é? Do que crítica, disputa entre adversários, jogo entre partidos. Né? Foi um exercício que foi feito durante o nosso governo, que depois foi reproduzido no resto do Brasil de uma maneira muito, muito negativa, assassinato de reputação, né? Vende-se escândalo, essas coisas todas se reproduziram no Brasil, eles fizeram comigo. Não porque eu era uma mulher, mas especialmente porque eu era uma mulher. Recaiu sobre a senhora denúncia de corrupção. Veio a Operação Rodan, Lair Ferst, que teria ligação com a sua campanha. Isso tudo, ao longo do tempo, foi investigado, foi mostrado, mas o quanto isso lhe pesou durante o governo? Olha, dizem, né, que quando a gente sabe onde é que para onde o vento sopra, a gente navega bem, né? Então, você tem que respeitar o vento. Né? Eu estava sentindo os temporais, os ventos e tudo. Em relação aos processos todos, por exemplo, denúncias de corrupção. Corrupção é crime. Eu não fui acusada de nenhum crime. O jogo mudou porque passaram a me acusar de improbidade administrativa. Mas de crime, tentaram e perderam todas. Todos os processos que eu queria, uma vez feita a denúncia, que fossem investigados.
Eu sempre dizia, eu sou parte da população que quer a investigação, porque toda vez que ela termina, ela me beneficia. Então, eu quero que ela exista. Mas até terminar, eu imagino terminou que 17 anos, né? o que a senhora 17 passou anos. nesse período? Qual foi o custo disso para o governo e para a sua vida? Não, foi para minha família, foi muito alto. Foi muito alto. Porque, na verdade, quem está à frente, a Joana d'Arc é que comandava o exército dela, né? Então, ela ia. Por isso que o lema que me ofereceram era coragem para fazer. Tinha que ter coragem de ir na frente, né? Protegendo o exército que vem atrás. Isso eu sempre fiz, né? Agora, em termos pessoais, é como qualquer coisa, você tem cicatrizes. Eu sei quando a tempestade está para chegar. Qualquer tempestade política que apareça em qualquer canto do mundo, eu sinto, né? A cicatriz dói. Mas cicatrizou, passou. Tanta coisa boa aconteceu daquele tempo e depois daquele tempo, que tudo isso fica marcado como uma experiência, um ciclo, um exercício de política que eles fizeram de alguma maneira, com o seu método, os outros fizeram de outra maneira, com outro método, e nós fizemos com o nosso método. Mas muito coerente. Se você me pergunta, como é que você suportou? Né? Tinha dia que a senhora dizia, no que eu me meti, por que eu estou aqui? Me arrependo de ter tentado e de estar governadora? O único dia em que houve essa dúvida foi o dia no portão da minha casa. Que as porque pessoas ali foram lá protestar. mexeu com os meus netos. Mas espera um pouquinho, se eu não estou segura aqui, que segurança é essa que esse governo está me dando? Hã? Então, eu disse assim, estou saindo, só volto quando eu souber que tenho segurança para a minha família. A partir daí, eu fiz uma série de mudanças, não importa mais o passado. Foi o único momento em que eu duvidei. O único momento. Tá? Fora isso, eu tinha um hábito que cada dia não era um leão, cada dia era uma crise. Mas eu conhecia gabinete de crise, eu sabia como montar. A senhora é especialista agora, né? Bom, aí eu dou lição. Gestão de crise. Eu dou lição. Porque era uma por dia ou mais de uma, às vezes? Às vezes dava mais do que uma, de diversas formas, né? O que fazia às 6 da tarde, quando eu estava no Piratini? Tocava o sino da catedral ao lado. Eu abria o janelão e dizia, Dom da Deus, me manda a tua bênção. Quando ele estava lá, ele vinha correndo e vinha me abençoar e me levava pela janela mesmo? Não, ele vinha. Ah, ele entrava, daí fazia a volta. Até o palácio, vinha até o palácio. E era só para dar a bênção e me dar uma mensagem, né? Aí, quando tocava o sino, os sinos da catedral, coisa mais linda do mundo, né? Aí, alguns secretárias estavam, e outras coisas assim, eu disse, a hora da Ave Maria. Traz o espumante. E aí, o garçom trazia o espumante com os salgadinhos e a gente avaliava o dia entre nós com a total liberdade. E quanto sofriam aqueles secretários. Quem está na frente não sofre igual. Não sofre igual, porque cabe a ele a responsabilidade de quem está na frente de continuar a conduzir o exército, né? Então, você tem forças outras que não eles, né? Eles dependem do comandante. Dependem do comandante. A senhora pedia espumante para mostrar que estava tudo nos eixos ou para celebrar mesmo? Para celebrar. Eu dizia isso. Vamos celebrar a vida. A vida se celebra todos os dias. E eu celebrava. Mas tem a CPI do não sei o quê. A senhora fazia igual? Mais uma, mais duas, enfim. Vamos enfrentar o desafio da maneira como ele nos chega. Mas não vamos deixar que nos atrapalhem no que há de mais fundamental para quem tem fé, para quem não tem, que é celebrar a vida. Então, nós celebrávamos a vida às 6 da tarde. Tá? E, por causa disso, sempre dormi muito bem. E eu dormia muito bem porque não adianta, palavra contra palavra, não adianta eu ficar dizendo e o outro diz que me diz. Não adianta isso. Eu sei o que eu não fiz e eu sei o que eu fiz. Então, eu dormia muito bem. Agora, dos seus secretários, a senhora ficava atenta, imagino, porque daí acordava. Eles dependiam de mim. Por exemplo, o dia que a senhora acordou e viu na 0 hora lá a foto do seu secretário Ariosto Colau,
tomando um chopp com o Lair Ferst, que era um indiciado naquele momento na Operação Rodan. Que nunca participou do governo. Pois é, e o que a senhora sentiu ali? Poxa, foi tomar um chopp logo Chamei. depois da CPI? Chamei o Ariosto e nós fomos inaugurar a Escola de Lata, como chamava a oposição, que tinha sido o local onde tinha queimado uma escola e nós tínhamos feito um container. Com ar-condicionado. E ela ganhou o primeiro lugar na avaliação nacional. Ser de lata, isso não tem importância nenhuma. O que se faz dentro de uma escola de container é que vale. E aquilo valeu uma medalha para aquela escola. Chamei, ele foi inaugurar comigo. Eu disse assim, foi uma foto, Ariosto. Foi uma foto. Ele falou, mas eu não posso ficar. Ou seja, ele foi um dos que se afastou e ele foi aquele que me ajudou a fazer os programas estruturantes, porque eu trouxe ele de Brasília, um gaúcho que eu trouxe de Brasília. Ele sabia o que eram os programas estruturantes que juntavam secretários e que é o segredo do meu governo. Os secretários se ajudavam entre si. Eles não disputavam o orçamento. Eles se ajudavam nas câmaras setoriais que levavam os programas estruturantes, como era da irrigação, né, do déficit zero, fazer mais com menos. Eu tinha lá os programas estruturantes em todas as áreas. E eu entendi que aquilo era uma questão ética e moral do Ariosto. A senhora não deu bronca nele pela foto, pelo flagrante? Não, eu pedi para ele ficar. Ele que resolveu sair mesmo. Tu não conhece o Lair? Eu conheço, não deixei ele entrar no governo. Então, por favor, fique. Você tem um papel fundamental para mim. Não, eu não posso. Mas o Lair tentou entrar no seu governo de alguma forma? De muitas formas. Como? Antes, na formação do governo. E eu sempre disse não. Por que a senhora dizia não? Porque todas as funções e cargos que eu nomeei por duas razões. Eram escolhas pessoais minhas, como foram justiça, como foi segurança pública, como foi planejamento, Ariosto, fazenda, Aode. Não é? Havia um núcleo central do governo que era responsabilidade e nomeação minha. No mais, é como deve ser feito, uma composição partidária de base. Cada partido me dava 3 nomes para cada secretaria que eu pedia e eu escolhia um dos 3. Tá? Se me chegou algum dia o do Lair, não sei. Mas, para mim, não chegou. Então, ele nunca foi nomeado, ele nunca participou do governo. Mas ele chamou fora do governo, para tomar chopp fora do governo, um secretário muito querido e absolutamente competente, que eu pedi para ficar. Quem quis sair foi ele. Tá? Quem saiu do governo foi o Ariosto, eu não demiti o Ariosto. Eu lembro dessa versão na época, mas às vezes o que é dito, né? Ninguém acreditava. Até acreditarem, precisou passar muito tempo. Teve alguma bronca que a senhora deu no secretariado, assim, por causa dessas ligações ou por aceitar tomar um chopp com alguém que não deveria? Não, eu acho que aceitar tomar um chopp, como ele fez porque ele não conhecia. E se a fotografia saiu, a imagem que induz a determinada, digamos assim, parecia que era uma imagem. Eu disse, não, eu vou contigo, nós vamos à imprensa e eu vou dizer da minha confiança. Não, eu vou sair. Porque ele, como secretário e não político, técnico, ele eticamente achava que, dada a investigação, ele tinha que sair. Ou dada a imagem, não era nem investigação. Porque ele era acusado do quê? De tomar chopp com Jair, com Lair. E a sua relação com o Busato depois dele ter saído? Maravilhosa. Eu queria ele no começo do governo. Eu pedi que ele fosse no começo do governo. O Záquia, presidente da Assembleia do Pacto pelo Rio Grande, e o César Busato pelo modelo que ele usou de consultar todo mundo do governo para gerar o pacto. Mas ele disse que ele tinha uma missão a cumprir, uma missão espetacular, que era uma missão junto à prefeitura de trazer para Porto Alegre um evento internacional de governos participativos. E eu o queria desde o primeiro dia,
por isso. E ele veio, então, um ano depois, quando acabou esse imenso, internacionalmente reconhecido como um dos melhores eventos de governos participativos. Eu me dava muito bem com o Bernardo de Souza, foi o criador do orçamento participativo em Pelotas. Foi o criador do orçamento participativo, que ele fez em Pelotas, mas ele que criou. Então, eu tinha determinados agentes políticos, como o Busato, que eu queria muito no meu governo. E quando veio a gravação da conversa dele com o Feijó, a senhora pensou, poxa, não foi ingênuo de conversar? A senhora acreditou que a conversa não tinha... Não foi ingênuo. Ele achou... porque ele era um senhor político, né, o Busato? Sim. Eu fiz um tributo a ele no meu blog, recentemente. Eu faço um tributo ao César Busato, contando quem é ele, o que ele fez, em termos de governos participativos. Então, de alguma maneira, pessoas mais experimentadas pensam que podem dar conselhos a pessoas menos experimentadas e extremamente conflituosas, como era o vice-governador. A senhora não cita o nome dele? Como é que é? A senhora não cita o nome do Feijó? A senhora se refere somente a como É de quem não se ex-governador? diz o nome. Conhece a série do cinema, Sim. aquela? Então. O Voldemort, não é? Não se diz o nome. Então, não quero mal nem nada, cada um no seu caminho. A senhora nunca mais falou com ele? Nunca mais falei. Nunca mais se encontraram no shopping, assim, se fecharam, cada um seguiu não? o seu caminho. Eu não perturbei o caminho dele lá no Palacinho, né? Mas também disse para ele que ele não participava daquele governo, que ele não tinha ideia do que era aquele governo, que era um governo participativo, de câmaras setoriais, secretários conversavam entre si, e uma repartição do orçamento público em programas estruturantes. E aquela conversa do Busato, voltando ao Busato, a senhora acreditou que não, naquele momento não tinha nada de fora do comum? Eu vi que era uma montagem. Montagem que estou dizendo, um recorte. Uma edição. Perguntei a ele, ele disse que era um recorte, ele pediu demissão imediatamente. Ou seja, pessoas que têm ética, têm ética. Quero ver um pouquinho com a senhora o seu discurso da vitória. Vamos reproduzir aqui no telão para a senhora se assistir. Realismo orçamentário desde o primeiro dia, dizendo que o nosso compromisso, com a ajuda de todos, é enfrentar o déficit de maneira a zerar o mais rapidamente possível. E, ao ir fazendo isso, é quase como ir construindo uma ponte quando se atravessa o rio. Não deixando nada do que seja urgente, emergente, nada do que seja importante, sem atendimento desde o primeiro dia de governo. A responsabilidade poderia estar me pesando, não fosse a consciência que eu tenho de que os votos que nós recebemos nesse segundo turno, esses votos independeram de gênero, e sim dependeram da confiança numa proposta sem preconceito, que aceitos com essa responsabilidade de, junto com todos, apenas com o comando, sermos a primeira, apenas a primeira. Eu acho que essa é a primeira de uma série. Era o que eu queria. Primeira de uma série, ainda não tem outra governadora. Não, ainda tem não. a primeira e a única, por enquanto. E no Brasil inteiro é assim. No Brasil inteiro era assim. Eu assumi uma responsabilidade uma vez que me dizia que algumas vitórias são conquistadas, mas que você tem que ter respeito pela vitória conquistada. Inclusive, pelo fato de que ela foi conquistada como grande vitória, mas porque é rara. É uma mulher na política, como era uma mulher na economia. Hoje não. Hoje já é mais comum, na política ainda não. Né? Porque a política ainda é feita de poder com ferramentas que não têm aquelas capacidades femininas necessárias para você fazer a política de uma maneira mais harmoniosa, mais justa, mais cuidadora. Não é? São capacidades femininas, não estou dizendo da mulher. Estou dizendo capacidades femininas que estão presentes em homens e mulheres. Não é? A gente tem a capa da Zero Hora também, da sua vitória, para a senhora Vocês têm relembrar. Depois eu vou perguntar, depois eu vou saber. Se tem a charge do Marco Aurélio. Aqui separada, acho que a gente não tem, né? Não, mas com certeza temos no arquivo ali, ó. O Piratini é de Ieda. Rio Grande do Sul terá a primeira mulher no governo. Como é que foi a sua relação com o governo Lula? Foi ótima. Foi ótima, porque eu independi do dinheiro dele. Né? Quando eu pedi 10 milhões para acabar a entrada da Baltazar, não ganhei.
10 milhões de cruzeiros. Eu tinha que chamar de cruzeiros, mas eram 10 milhões de reais, não veio. Eu falei, espera um pouquinho. A minha relação com ele é ótima, mas não sei se a relação dele comigo vai ser ótima. Eu o respeito, gostaria de ser respeitada, gostaria de ganhar o que os outros ganham, mas não ganhei. Então, mais ainda fortaleceu a minha ideia de que eu tinha que conquistar o déficit zero, porque o déficit zero é não gastar além do que arrecada, dinheiro não dá em árvore. Essa foi a sua principal contribuição para o Rio Grande do Sul, déficit zero? Não, Qual ele foi a principal ferramenta. Como é que ele foi conquistado? Aí é que está. Ele não é. Né? Uhum. Ele não é. Ele não é um pé de limão. Mas o que lhe realizou, assim, a coisa mais importante que a senhora fez enquanto governadora? O governo. Não tem uma coisa. Tanto é que o déficit zero foi conquistado até 2008. E o que foi feito para conquistar o déficit zero até 2008 me honrou muito. Quem sabe tenha sido essa a ação inicial mais importante. Não foi o IPO do Banrisul. Porque o IPO do Banrisul ele foi coberto por um evento trágico. Mal nós conquistamos o maior IPO da história bancária, do mundo, em julho caiu o avião da TAM. Ah, é verdade. Saído daqui que matou tantos dos nossos. As tricoteiras, Júlio Redecker, enfim. Então, mal tínhamos conquistado o IPO do Banrisul, caiu o avião, o assunto passou a ser outro. A senhora teve algum azar durante esses 4 anos? Porque ou era crise ou era queda de um avião numa notícia... A senhora falou há pouco, né? As notícias boas não davam vazão para o que a gente fazia. Eu tenho pena de quem não sabia das coisas boas. Nós sabíamos. Então, nós éramos felizes com as coisas boas. Nós nos realizamos com as... E eu sentia muito não poder transmitir isso para todos do Estado. E para o Brasil, que torcia pela mulher gaúcha. A senhora foi mal entendida pela população gaúcha? Não, foi um jogo político. Não, foi método. Tem lá uma frase do Shakespeare, no Ser ou Não Ser, quando diziam assim, isso é uma loucura. Ele disse, isso é uma loucura. É método. Né? Ou seja, o objetivo estava presente numa forma de oposição que era destrutiva. Ela não era de dialogar, de estava dentro do governo, muitas vezes. Sim. Com o seu vice. Ela contamina tudo. A senhora se arrepende de algo desse período? Só que eu não me lembro. Eu acho que eu me arrependo, sim. Eu devo me arrepender, mas eu não me lembro. Da escolha do seu vice, por exemplo? Não fui eu que escolhi. De não ter dito não? Foi um golpe de Estado. No dia da convenção, quem deveria ser meu vice era o Nelson Proença. Eu queria muito o PPS de vice. Eu queria o Nelson Proença de vice. Mas havia uma rixa entre o PPS e o PFL, uma ou duas pessoas de cada partido. Então, na madrugada da convenção, em que seria lançada a campanha para governo do Estado, foi junho, nós estávamos com tudo acertado. Quando eu voltei, o PPS tinha se retirado da coligação. Tinha dado uma briga de madrugada. Briga de homem é coisa séria. Ou é em hotel, ou é de madrugada. É uma coisa séria. Eu falei, em uma semana eu tentei reverti. Trouxe o PPS de volta, mas o Proença preferia fazer, dentro da nossa campanha, o espaço do discurso de Senado. E me pediu que eu pusesse o Mário Berner, que era um orador de primeira. Né? Então, ficou o PFL com quem ele indicou. Eu não conhecia como pessoa no cotidiano, que era o vice-governador. E ali ficou. Eu falei, não, então tá, então vamos trazer para dentro. Vai dar certo. Deu até porque o desafio nos ajudou a manter uma unidade dentro do governo. E uma certa relação muito explícita com a Assembleia. Senhora é uma otimista, né? Porque achar que deu certo até pela via torta que acabou sendo, né? Mas é sempre assim, né? Quem conhece a Estrada de Jó sabe, não é? Se eu passo a duvidar de por que eu estou nessa,
né? Por que eu estou nessa? Por que eu escolhi sair da Câmara Federal? Porque em 2005, quando aconteceu o Mensalão, nós fizemos uma atividade muito importante. O Gabeira, né, deputado pelo Rio de Janeiro, o Rafael Guerra, deputado presidente da Frente de Saúde de Minas Gerais, e eu. Quando deu o Mensalão, nós formamos um movimento pró-Congresso, não venda o seu voto. O presidente da Câmara era o Aldo Rebelo, PCdoB. E ele nos deu todo o apoio. Aquele momento, em 2005, foi muito importante para nós nos conhecermos, porque assinaram deputados, senadores, vários projetos foram feitos, aprovados projetos de lei anticorrupção e tudo mais, né? Então, vindo de 2005, eu vinha cheia de gás para mostrar que também no Executivo era possível governar com um projeto no qual cabia o combate à corrupção, pelo qual eu sempre fui conhecida, né? Então, 2006 foi isso. Então, por que eles me atrapalhariam? Ou por que eu deixaria que me atrapalhassem nesse caminho? Porque é um caminho realista, possível, virtuoso. Bom, se é virtuoso, precisa de liderança política, eu topo. E a senhora topou também tentar a reeleição. Já tinha um Fiz abacaxi. Pois é, como entender isso? Quem é de fora da política, eu entendo outras coisas do jornalismo aqui, como é que a gente quer estar nas coberturas importantes. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Por mais difícil que seja aquela cobertura, um jornalista quer estar. Aí a senhora vem de 4 anos de crise, abacaxi, em cima de abacaxi, e quer mais. Realizações. Sim, eu tem isso. queria, na campanha, poder dizer quais são essas realizações. Mas foram imensas realizações. Olha, não foram pequenas. Por exemplo, taxa de crescimento do Rio Grande do Sul no ano da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Positivíssimo, maior do que a média brasileira. Tá? Qual foi a taxa de crescimento em 2010, meu último ano de governo, depois de tudo isso? 10% de crescimento do PIB. E aí eu dizia, é sorte, é isso, é aquilo. Não, é resultado de um governo que eu direi que valeu a pena fazer, que eu defendo e que eu tenho números para mostrar, contra os quais não há argumento. Mais do que isso, eu quero que o PSDB continue a crescer. Então, pode lembrar, quem acompanha a política, que eu fui a uma campanha, eu recebi mais de 1,5 milhão de votos. 1,5 milhão de votos para o governo depois daqueles 4 anos, noite e dia, aquilo. Eu fiz uma senadora na coligação. Foi a Ana Amélia. Eu fiz um número de deputados federais enorme. O PSDB cresceu muito. Só eu não fui eleita, porque eu acho que eu seria que nem a maior parte do povo que não votou em mim. Deixa ela descansar. A senhora gostou de descansar, pelo menos? Deixa ela descansar. Vamos eleger um parecido, alguma coisa. E foi muito. Eu fui para uma campanha, a campanha foi maravilhosa. Tanto é que acabou a campanha, eu era perdedora. Eu assinei o projeto internacional do Cais Mauá, até hoje está aí. Uhum. Eu entreguei pronta a penitenciária feminina de Guaíba, modelo para todo o Brasil, vinha a gente visitar. E o que a senhora acha que faltou para ser eleita? Reeleita, no caso. Voto. Mas por quê? Mas aqui entre nós, né? Existem outras propostas. Tudo que eu tinha feito. Tá bom, obrigada, está entregue. Tá bom. Necessidade de mudança, desejo de mudança? 1.700.000 votos, aos quais eu agradeço, assim. E a senhora descansou depois disso? A senhora não para, né? Eu passei 4 anos viajando. Vou te lembrar que década foi o pós-2006 e pós-governo. Foi a década 2011, 12, 13, 14. Manifestações de praça com tecnologia, Facebook. Chamamento para as praças. Caíram. Eu fui para o exterior, em vários países, acompanhar as manifestações de praça e eleições como observadora do PSDB. Só que vocês não ficavam sabendo. Ou seja, então, a senhora não descansou? Não. Não só.
O que eu bebi de política naqueles 4 anos... E de espumante também, imagina. Não, já não era tanto. Ah, tá. Não, as crises não eram todo dia 6 da tarde, né? Então, eu continuei a fazer política, só que ela não era notícia. Ela era notícia nacional sempre, não era notícia local. Então, eu nunca parei de fazer política. Depois de 14 a 18, então, eu voltei à presidência do PSDB Mulher e tenho uma enorme honra de ter sido, junto com a deputada Soraya Santos de Niterói, nós conquistamos os 30% do fundo partidário para as mulheres, dobramos a bancada feminina em 2018. Depois daquilo, teve as prévias inovadoras do PSDB, deu no que deu. E aí, quando eu queria entregar o meu cargo, mas tinha que fazer a minha sucessora, era sempre feita pelo voto. O PSDB Mulher nunca foi nomeado, ele foi eleito. Desde que nasceu comigo, com o Franco Montoro, em 1998. A eleição no PSDB Mulher é que elegia a presidente do PSDB Mulher. Aí só fizeram a eleição em 2013, então eu me desfiliei. Sem política pela frente, em Não, cargo... totalmente, em diariamente. cargo eletivo. Não, mas em cargos... Não, a senhora não pensa partidária mais. e eleitoral, não mais, mas eu vou apoiar. Muito obrigada por dividir um pouquinho das suas memórias conosco aqui no Conversas Cruzadas. Pretendo dividir mais ainda com um livrinho que eu vou publicar. É com um as dos minhas projetos da crônicas sua do vida, blog, né? Porque tem tanta historinha para contar e eu prefiro sempre contar por esse lado bom, porque é um lado da moeda. O outro lado, alguém que conte. Né? Mas o lado bom da moeda, eu tenho muita coisa para contar, então sairá um livro, se Deus quiser, ainda esse ano. É um bom aprendizado. Muito obrigada, viu?